Olá pessoal, estamos de volta. O tema da aula de hoje é a tabela periódica. Você já fez prova de química? Tenho certeza que sim. A prova de química que você fez vinha uma tabela periódica? Também tenho certeza que sim. O estudo da tabela periódica é um estudo básico para que a química avance, evolua. No vestibular tem questões diretamente de tabela periódica e questões onde você é obrigado a recorrer à tabela periódica para resolver essa questão. Portanto, o estudo da tabela periódica é muito importante. E aí, me responde, você é organizado? Você tem um caderno só para todas as matérias ou você tem um caderno de cada matéria? E em cada matéria, você subdivide? Por exemplo, na química, você separa a química em química geral, físico-química e orgânica? Se você não faz isso, o que é que vai acontecer depois de um tempo? Você vai ficar confuso, você vai ficar embolado, não vai? Sabe como é que você vai ficar? Assim. Tá vendo? Você acha que com a química é diferente disso? Claro que não. Imagina você sendo um cientista, você tendo que organizar mais de 100 elementos químicos. Mas você não tem como organizar isso, você não traçou padrões, você não fez experimentos. Difícil, não é? Muito difícil. Então o que a gente vai fazer na aula de hoje? Nós vamos estudar a evolução da tabela periódica, que começou lá no século XIX e se estendeu até hoje, na tabela periódica que você conhece, que você faz prova. E é essa tabela periódica que eu quero ensinar a você a ler, olhar para a tabela e buscar a informação contida nela. Vamos junto? A primeira tabela periódica organizada foi através das tríades de elementos de Dobereiner, em 1817. Segundo Dobereiner, alguns elementos apresentavam certas semelhanças. Quais? Semelhanças em funções das massas atômicas. Observando a tabela, eu tenho que o cálcio tem massa 40, massa atômica 40, que o estrôncio tem massa atômica 88 e o bário, massa atômica 137. Se eu pegar o cálcio e o bário, somar as suas massas atômicas e dividir por 2, isso vai dar mais ou menos o valor da massa atômica do estrôncio, que é 88. Pode-se observar na tríade de Dobereiner que o elemento químico central, o estrôncio, apresenta massa atômica que se aproxima do valor médio daquela dos elementos que o antecedem e que o sucedem, o que deveria conferir a todo o grupo semelhanças em suas propriedades experimentais. Dobereiner foi o primeiro cientista a tentar buscar um padrão de organização dos elementos químicos. Ele montou essas tríades. O problema de Dobereiner é que, com a evolução e com a descoberta de novos elementos, essas tríades não se encaixavam mais. E o modelo dele não foi aceito. Pessoal, acompanha comigo agora o segundo caso da tabela. O segundo caso foi em 1862, há quase 50 anos depois do modelo anterior, e Chancortoy organizou os elementos da seguinte forma. Inicialmente, dividiu a superfície de um cilindro em 16 colunas e inúmeras horizontais. Atribuiu ao oxigênio a massa de 16U. Traçou uma linha helicoidal que começava pelo oxigênio, que ele chamou de ponto O, e terminava no 16º elemento mais pesado, até onde a linha alcançava. Repetiu esse procedimento até que todos os elementos fossem alocados nas linhas divisórias. E ele considerou que semelhantes eram os elementos que se encontravam na mesma vertical. Este modelo ficou conhecido como o parafuso telúrico, ou o parafuso telúrico de Chancortoy. Pessoal, o próximo modelo foi de Newlands. Ele era químico e músico e baseou sua teoria toda em notas musicais. Tentou agrupar os elementos dessa forma. Vamos ver como foi que ele pensou? Newlands idealizou a classificação dos elementos pela ordem crescente de massa atômica, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo percebeu que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e ao 8º elementos, ao contar da esquerda para a direita, e a definiu como sendo a lei das oitavas musicais. Elementos que seguem a mesma linha vertical possuem as mesmas características químicas, como o lítio, o sódio e o potássio, o magnésio e o cálcio, e assim sucessivamente.
Até que chegamos à tabela periódica de Mendeleev, que foi o primeiro cientista a organizar os elementos. Ele conhecia um pouco mais de 60 elementos. Ele estava escrevendo um livro de química. E neste livro, ele começou a traçar padrões desses elementos e montar uma tabela. Vamos ver? Mendeleev listou os elementos e suas propriedades em cartões individuais e tentou organizá-los de diferentes formas, à procura de padrões de comportamento. Ele percebeu que organizando os elementos em função da massa de seus átomos, a massa atômica, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes. Pessoal, olha para a tabela que está à esquerda. Observa ali na série 2, tem o lítio, 7, massa atômica 7, um espaço em branco, berílio com massa atômica 9,4. Mendeleev deixou espaços em brancos na tabela, onde ele imaginava que seriam preenchidos por novos elementos. E realmente foram nos anos seguintes. Ele já organizou a tabela periódica prevendo a existência de novos elementos. Ele estava corretíssimo. Mas o erro dele foi traçar a periodicidade em função da massa atômica. Então, pessoal, após Mendeleev, vamos agora para a tabela periódica, que foi considerada a base da tabela periódica atual. A tabela periódica mais estudada, desenvolvida por Moseley. A classificação periódica segundo Moseley. As propriedades de cada elemento são determinadas pelo número de prótons, ou seja, pelo número atômico. Com base nessa constatação, foi proposta a tabela periódica atual, na qual os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, originam os períodos na horizontal em linhas e originam as famílias ou os grupos na vertical, em colunas. Então, pessoal, tá vendo o que Moseley fez? Ele praticamente organizou a tabela que você conhece, que é essa tabela aqui. Tá vendo como ela é toda colorida? Não é assim que você estudou? É assim que a gente vai estudar na próxima aula. Próxima aula, muitas informações da tabela periódica. Vamos fazer a leitura da tabela periódica, a divisão da tabela periódica, ok? Continue estudando, você vai chegar lá. Mantenha o foco. Faça um clique certo, um clique inteligente. Clique Estude.